Mas vamos falar da É, Petúnia, do vamos. cocô que ela comia. Conta, como é que aconteceu isso? Então, a Petúnia, ela chegou para mim, né? É, e no começo, assim, ela tinha um comportamento um pouco diferente, assim. Nos primeiros dias a gente não via, né, cocôzinho dela, não via nada. Eu falei, nossa, será que ela não tá fazendo, né? Porque, enfim, tá se adaptando. Às vezes acontece, né, deles ficarem Uhum. mais tímidos, mais recluídos e tudo. E aí a gente não conseguia ver, nunca tinha. E aí começou que eu percebi que ela fazia e ela comia. Isso desde aí de 2020, né? E ela tem incontinência urinária, né? Por conta, segundo o que ela me contou, ela tem incontinência por conta dos pontos da castração dela que aperta a bexiguinha dela e ela faz o xixizinho em escape, né? Só, A gente já fez só um vários. detalhe. Quem está assistindo, eu sou veterinário, né? Não é comum acontecer, mas pode acontecer isso que a Thalita está falando, né? Passar por uma castração e acabar tendo incontinência, assim. A castração geralmente ela é muito segura, mas de vez em quando pode acontecer isso, assim. A gente tem relatos que pode acontecer. Pode continuar. Aí isso ela me falou agora, mas assim, quando, né, levando em veterinário e tudo, a veterinária falou, pode ser por ter tido muitas crias, né? E também Uhum, poderia ser por conta da castração. uhum. Enfim, e aí ela vendo o histórico da gente, assim, se desdobrando para conseguir conter a questão dessa compulsão por comer cocô. Então, ela comia o dela, comia o da irmã, e em passeio, se a gente bobeasse na rua, às vezes grama, tudo, se tivesse, a gente percebia quando ela já tinha pego. E detalhe, a Petúnia é cega, dos dois olhos, ela é diabética, e e cega. Ela tem, quando a gente adotou ela, estimaram 14 anos, então ela está indo para 17 anos, mas ela é super ativa. Vocês adotaram ela já com uma idade avançada, né? Que Já, legal. a Mary já era diabética desde os 7, a Mary já estava indo para 15 anos, né? Para 14, 15 anos, a gente já sabia cuidar já há bastante tempo, e quando eu vi o caso dela, ela diabética e tudo, e a gente já tendo bastante sucesso, né, no tratamento com a Mary, a gente resolveu pegá-la também para dar essa oportunidade, que a gente sabe quanto é difícil, né, o tratamento com insulina, com tudo, então a gente abriu aqui nosso coração e é super possível, né, a gente em princípio falava, não, era filha única, aquela coisa toda, né, de mãe de pet, Sim. mas é incrível como a gente consegue, né, aumentar, né? A gente transborda esse amor e acolhe sempre mais um e E, funciona, né? E e ama todo mundo funciona. igual. E, e aí a Petúnia foi indo em todas essas fases de comendo sempre e a gente sem conseguir ajudar muito, né? Então, foi ver se era vitamina, suplementar vitamina, não era vitamina, estava saudável, e continuando, verme, toma remédio de verme a cada 3, 4 meses, e nada resolvia. E como ela tem incontinência, a gente precisou colocar fralda nela, né? A fralda descartável, porque ela realmente, assim, todos os dias ela acabava tendo escape, tendo que tomar muito banho e tudo mais. Mesmo com a fralda, o que acontecia? Quando a gente percebia que ela queria ir ao banheiro, né, fazer as necessidades dela, a gente tirava a fralda para ela poder ter a evacuação normal, né, como qualquer cachorro, e às vezes também escapava dentro da fralda, e ela tirava e ela comia. Então, ficava um terror. E quando eu comecei a me Ela comunicar, tirava o cocô da fralda e comia. então, tipo, às vezes acontecer dela fazer na fralda, a gente não acabou de fazer, ela já puxava a fralda Já e comia. comia de Nossa, dentro da fralda. é uma situação porque, assim, tem muitos casos de cachorros que comem cocô, né? Muitos casos. Mas ele come de vez em quando, mas aí com a Petúnia tipo, era Sempre, num grau extremo, sempre. assim. Ela comia da própria fralda o cocô, né? Da própria Ele não- fralda, se estava no tapete higiênico da irmã, ela também comia. Então, assim, na rua também comia.
é uma compulsão muito descontrolada, sabe? Sim. E aí, mesmo a gente, né, eu já reikiana, fazendo reiki nela, tentando equilibrar, e eu não conseguia um controle. E aí, quando eu comecei a me comunicar, falando com ela, né, eu percebi o quê? Ela tem uma ansiedade muito grande, ela é muito, muito ansiosa, e aí tem uma questão também que é um pouco chave e que daí dá um chacoalhão na gente, né? Porque Diga. tem uma questão, né, A gente toma uns chacoalhões na comunicação, né? Vamos que vos lá. fala, dessa que vos fala que, né, quase não é ansiosa, né? Não dá nem para perceber na live, né? Então, assim, tem uma questão minha também relacionada ao comportamento dela. E ela sinaliza que, assim, é isso, eu não consigo parar. É interessante que ela vem, né, de maus tratos e nas Uhum. comunicações ela não gosta de falar sobre o passado. Olha só. Ela não fala, ela fala que o importante é o aqui e agora, o importante é que ela tá bem agora, que ela encontrou amor e que ela é muito grata e que o passado fica para o passado. Então, eu não consigo acessar muito a questão dos traumas, mas o que vem muito assim é que ela já passou muita fome e ela tem muito medo. Então, o que me parece, né, assim, das vezes que eu falei e algumas trocas de comunicação também que eu já disponibilizei ela para as pessoas fazerem, né, do grupo e tudo, é que ela tem um medo muito grande, né, ela tem uma questão, esse trauma, né, ficou na cabecinha dela a falta, né, a fome que ela já passou e tudo mais. Me parece que ela já teve questões, né, de por fazer a sujeira ter uma punição, então a forma também dela esconder ali a sujeira dela. E Cara, é muito aí, complexo, né? bem Fome, maus complexo. tratos, punição por ter feito cocô. E aí o que eu Foi combinei com ela. rejeitada, né? Foi adotada, devolvida, adotada de novo. Exatamente. Então, assim, o que eu venho trabalhando com ela, né, e que já tem aí, bom, tem 2 meses que eu tô no curso, um mês e meio que ela mudou o comportamento dela. Então, o que eu venho trabalhando muito com ela, né, tentando acessar essa questão desse trauma, explicando sempre que ela não precisa mais fazer, explicando para ela o que faz mal para ela, né? Que não é algo que a gente, sei lá, deve ter um cheirinho ali de ração para eles, né? Ela come ração, então, enfim, mas eu falo para ela que o que ela precisa comer é o que está dentro do pote, não o que está fora, e ela é cega, né? Então, a gente fica nessa questão, tipo, o quanto ela vê, o quanto ela consegue discernir o que é uma coisa e o que é outra, né? E explico para ela por que ela usa fralda tento falar para ela, né? Tenho falado para ela muito a questão do quando você fizer, me avisa, porque eu nunca Isso brigo você com falou. ela. Porque eu nunca brigo com ela, né? Porque eu entendo Sim. que, enfim, é uma limitação e é uma É questão. é um Fico desafio e ela falou, eu não chateada, consigo né? parar. É uma Exato. compulsão, né? Fico chateada quando às vezes acontecia com mais frequência, a gente acaba, né, sentindo, não tem como. Então, não tem como falar todo bonitinho lá, né, tendo que Sim. dar 3 banhos no dia do cachorro, mas enfim. Então, eu expliquei muito para ela, expliquei o quanto isso atrapalhava, né, o nosso convívio, porque daí não dá para deixar o cachorro, tipo, e ela gosta muito de lamber minha perna, minha mão e tudo. Ela, não dá para deixar você me lamber, me dar esse carinho que você gosta de me dar, se você não cooperar, porque sua boca mesmo eu escovando, passando tudo, fica difícil, né? Então não dá. E aí eu combinei com ela, falei, ó, então você me avisa, e quando você fizer e você me avisar, eu te recompenso.
Então a gente fiz uma troca aí interessante e começou a funcionar também nos passeios, porque ela vai muito ansiosa no passeio e ela não respeitava muito a guia. Então eu comecei a também trazer alguns comandos para ela. Falou, ó, quando eu deixar a guia solta, você pode ir, pode confiar e você vai. Tanto que ela pula muro. Qualquer dia eu vou filmar ela Sim, passeando assim, mais livre. Ela vai, ela pula, ela volta, assim, ela super confia. E aí eu falo para ela, quando eu puxar a guia, ou quando eu sinalizar e eu faço um som para ela, ou eu bato o pé, ou eu faço um som com a boca para ela, falo, quando eu sinalizar, você precisa parar e respeitar. Então, porque ela travava muito na caminhada também, né, no passeio. E ela começou a respeitar muito. Então, quando ela tá na grama, é muito interessante, porque ela percebe um cheiro diferente, ela já dá uns passinhos mais para trás, eu já vou com mais cuidado e já direciono ali na grama é também, a quando forma ela que tá ela te vendo. sinaliza. É a forma que ela me sinaliza. Antes ela iria comer direto. E aí você fez esse Com acordo com toda ela, certeza. ela consegue entender e sinaliza para você. Ela consegue entender e sinaliza. Aí o que eu percebo, né? Que hora ou outra começa a meio que se perder esse combinado, né? Sim, Então tem dias que é mais difícil. Então aí eu volto e aí na comunicação eu volto e reforço. Falo, ó, lembra nosso lembra combinado? E ela. aí quando a gente volta do passeio tudo, eu dou um petisquinho para ela, faço um agrado. E tem funcionado. Então, assim, tem uma dedicação. Eu também percebo que uma das questões que ela trazia, que ela trouxe também na comunicação, nos passeios, que eu precisava estar presente. E aí, quantas vezes a gente não se depara, né? Andando com o animalzinho, descendo com ele, mas a gente está no celular, a gente está resolvendo as outras coisas. Exato, A gente não está exato. caminhando com eles, né? A gente está deixando eles caminharem enquanto a gente faz outras coisas e supostamente estando com eles. Então, assim, vem outros aprendizados, que daí você fala, né, realmente, tipo, então tá bom. Então, que eu desço com ela, eu tento aproveitar o tempo com ela e interagindo com ela. Então, eu percebo que quando eu estou presente, ela coopera muito mais, ela sinaliza muito mais, e também porque eu percebo muito mais. Às vezes, de alguma forma, ela tentou já se comunicar dessa forma, né, me avisando, e no começo talvez eu não estava tão presente, né? Então é só aprendizado, assim. E tem dado muito certo. Acho que tem uma questão de paciência. Eu vi na postagem que muitas pessoas estão passando pelo mesmo. Uhum. E muitas vezes, né, Ricardo, não, não não é uma receita de bolo, né? Porque às vezes o mesmo comportamento, o trauma é totalmente diferente, né? Então, Exato. O comportamento é igual, mas a origem é diferente, né? E se a origem é diferente, a gente tem que trabalhar de forma diferente. Exato. exato. Tem cachorro que come porque gosta, por exemplo. Eu já me comuniquei e ele falou assim: ah, não pode comer? Tipo, é tão gostoso. Eu falo, não, norma social, no ambiente doméstico, não pode comer, porque fica esse cheiro horrível na boca, né? Ele falou, ah, então eu vou tentar parar. Mas ele gostava, não era de bronca, de era maus trato, mas então o comportamento é igual, mas o motivo é diferente. E a Exato. gente só consegue saber se a gente só consegue ajudar se a gente souber o motivo, né? Como que a gente vai agir. Exatamente. Então, foi isso que aconteceu com ela, assim, é um alívio, porque a gente, óbvio, fica de olho, né? Porque se eventualmente ela faz na fralda, vai chegar um momento, talvez que ela não coma, mas que ela vai sujar, porque ela vai tentar tirar porque dá um incômodo, né? Sim, No caso dela, fez a fralda. Mas, assim, melhorou demais. E agora a gente faz, né, os passeios bem regulares com ela, pelo menos uma vez por dia, na parte da manhã. E durante o dia todo ela fica em casa, ela não faz. Então, ela espera quando eu percebo que ela está mais apertada, eu desço à noite, ela faz, mas se não, ela só faz de manhã na hora do passeio. Aí eu faço um passeio um pouco mais longo, de uma meia hora, 40 minutos, às vezes, que ela aguenta bem. que E legal. tem funcionado, assim, tem funcionado. E traz muito aprendizado, né? Porque essa questão do. Um dia eu levei um chacoalhão, falei assim, mas então, mas você
você tá comigo ou não tá comigo, né? Tipo, você vai passear e vai passear comigo ou você só vai me levar? Eu, puxa,